Muito bem, estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, Marcos Xavier. E nesta aula vamos apresentar um recurso muito interessante, que é o preenchimento relâmpago, que é acionado através das teclas de atalho Ctrl E. O cenário é o seguinte, né? Você trabalha, por exemplo, no departamento pessoal de uma empresa e recebe a lista de novos funcionários. E você, de repente, precisa fazer o tratamento desta lista de nomes para uma série de finalidades. Então, por exemplo, temos aqui na primeira coluna a lista com os nomes originais. A lista é precedida de uma sequência numérica. Então, nesta segunda coluna aqui, nós vamos retirar esta sequência numérica, deixando apenas o nome completo. Para quem não conhece esta manobra, é claro que teria que fazer isso aqui manualmente, e é claro que a pessoa ia perder um grande tempo nessa tarefa. Com esse recurso, esta manobra fica muito mais fácil. Veja como é que a gente pode utilizar. Eu vou repetir novamente o nome da pessoa, só que agora sem a sequência numérica. Eu vou colocar aqui o nome da primeira pessoa, é Emily Grace. Então, vou colocar aqui Emily, da maneira que eu preciso, né, que seja digitado aqui. Na sequência, vou colocar o segundo nome da pessoa e o último nome e sobrenome aqui, Thompson. Na sequência, pressionamos Enter e agora que vem a mágica, utilize as teclas de atalho Ctrl E e veja que a sequência de nomes é preenchida corretamente. Este é o preenchimento relâmpago, tá? Ele observa, o Excel ele percebe padrões dentro da sua ação e nessas manobras mais repetitivas ele facilita o preenchimento. Então você passa o primeiro padrão para ele e na sequência fica por conta da ferramenta. Por exemplo, agora na segunda coluna, imagine que você precise apenas do primeiro nome e do último nome para fazer um crachá ou algo do gênero. Então nesse caso ficaria Emily Thompson na minha primeira referência. Então a primeira referência você tem que mostrar para o Excel. Então eu vou lá, vou colocar aqui Emily e na sequência vou colocar o sobrenome dela, que é Thompson. Simples assim, pressionamos Enter e na sequência as teclas de atalho Ctrl E. E veja que a mágica acontece, ele consegue perceber o padrão e todos os outros nomes da lista ele segue a mesma sequência, ele segue a mesma padronização. Agora, caso você queira fazer uma formatação diferente, não há problema. Vou dar Ctrl Z para desfazer. Suponhamos que você queira que o nome fique todo de maiúsculo. Não há problema, eu vou escrever aqui novamente Emily Thompson, totalmente de maiúsculo. Tá lá? Enter e na sequência Ctrl E. Simples assim. Seguindo esse mesmo conceito, eu posso fazer minúsculo, a primeira letra maiúscula, que é o padrão, ou tudo minúsculo. Então existe uma série de combinações que você pode fazer. Nesse caso, vamos voltar no padrão normal. Vou desfazer aqui, Ctrl Z. Vou colocar apenas a primeira letra de cada nome maiúsculo. Pressionamos Enter e Ctrl E. Recurso muito interessante que pode facilitar bastante nas manobras repetitivas. Na sequência, vamos criar aqui um login de acesso para o nosso funcionário, para ele poder logar no sistema, por exemplo. Então, é claro, vamos fazer uma combinação do nome da pessoa com algum código em específico. Nesse nosso caso, vamos colocar o nome da pessoa. Na sequência, vamos colocar o nome do meio da pessoa, apenas a primeira letra do nome do meio da pessoa de maiúsculo. E vamos finalizar com o sobrenome. E podemos pôr, por exemplo, o número de identificação dela, que é o número 1, por exemplo. Então criamos um login de acesso para a pessoa. Nome, primeira letra do nome do meio e o sobrenome seguido de um número de identificação. Pressionamos Enter e na sequência Ctrl E. E veja que a sequência de login é preenchida corretamente, tá? Ele pegou aqui os números que precediam os nomes originalmente e colocamos aqui como se fosse um identificador exclusivo de cada um deles, tá? Então fica muito fácil também para você criar esse tipo de combinação exclusiva para cada identificação. É claro que a combinação de teclas Ctrl E é um atalho para um recurso já disponível no Excel, que é o preenchimento relâmpago. Então, por exemplo, nessa coluna aqui de abreviatura, então queremos só a abreviatura do nome da pessoa. Então vamos colocar aqui a letra E, vou colocar de maiúsculo, né? E de Emily, G de Grace e T de Thompson. Então eu quero a abreviatura dela. Pressiona a tecla Enter e ao invés de você utilizar as teclas Ctrl E, você pode acessar aqui em cima a guia dados e na guia dados encontramos esse comando aqui, que é o preenchimento relâmpago.
Então, o recurso que executa esta manobra é justamente esta funcionalidade que já está disponível há um bom tempo dentro do Excel. É só você clicar nela que ele executa a mesma manobra. Mas é claro que é muito mais rápido você pressionar as teclas de atalho Ctrl E do que você acessar dados e acionar o comando preenchimento relâmpago. Então temos essa possibilidade aqui. E na sequência vamos gerar um e-mail para os nossos colaboradores. E esse e-mail ele vai ser personalizado começando com o sobrenome da pessoa. Começamos com o Thompson, da Grace aqui. Vamos colocar um ponto. Na sequência, o primeiro nome dela, seguida do número de identificação. No caso aqui, ela é funcionária, a primeira funcionária que foi registrada, então ela recebe o número 1. No caso do e-mail, agora eu colocaria o arroba, mas como a gente vai subir esse vídeo para a internet, para evitar qualquer problema de direitos autorais, ao invés do arroba, eu vou colocar aqui o símbolo de porcentagem, seguida do nome da empresa. No caso aqui, ao invés do ponto, novamente, para evitar qualquer problema de direitos autorais, eu vou colocar aqui o símbolo de cifrão. E aí eu colocaria, por exemplo, com BR. Então simulamos aí um e-mail exclusivo para esse colaborador. Pressiono Enter e na sequência Ctrl E. Magnífico! Veja que é um recurso muito inteligente e muito interessante, que facilita muito as manobras dos operadores do Excel. Para finalizar essa demonstração, vamos criar uma senha exclusiva para esse colaborador, né? Usando aí os caracteres especiais, seguindo o mesmo conceito aplicado anteriormente. Então vamos colocar aqui que a primeira letra do nome da pessoa em maiúscula, vamos colocar uma porcentagem, seguido do sobrenome da pessoa. Finalizamos com o número de identificação, seguido de um hashtag. Pressionamos Enter e na sequência Ctrl E. E veja que cada funcionário ganhou uma senha de acesso exclusiva baseada na combinação dos seus nomes. Enfim, deu para perceber que dá para fazer muita coisa com esse recurso interessantíssimo. E é claro que temos mais vídeos onde vamos mostrar outras situações, outros cenários reais, onde você pode utilizar esse interessante recurso preenchimento relâmpago, é claro, acionado pelas teclas de atalho Ctrl E. E logo aqui em cima, mais vídeos com truques e macetes do Microsoft Excel. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.